Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, último capítulo, o 28º, coletânea de preces espíritas, pela expositora Josélia Bento, do Centro Espírita Luz e Verdade. Boa tarde, noite, 18 horas. Sou Josélia Bento e é com muita alegria, muita satisfação que aqui estamos nessa oportunidade junto ao Grupo Espírita Amadeu Ferretti para juntos refletirmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, onde trataremos da coletânea das preces espíritas. Que Deus possa nos envolver e o amparar neste momento sublime. Convidamos a todos nesta oportunidade para orarmos, que em nossa tela mental possamos colocar a imagem sublime do Divino Senhor da vida, para que nossos corações e mentes possam ser abrandados, para que nessa oportunidade possamos receber em nosso lar, em nossa casa, a pleiade de espíritos que possam estar conosco, nos fortalecendo nesse momento de oração. Deus, Pai, que sois todo poder, bondade, justiça, amor e luz. Amado Mestre Jesus, Nazareno de nossa existência, espiritualidade amiga que nos ampara, nos acolhe, nos auxilia. Maria, Mãe Santíssima, nas 18 horas desta tarde de hoje, nos juntamos a todos que com seus corações batem no mesmo ritmo em prece e agradecimento a todas essas experiências terrenas que estamos vivendo e aqui a te pedir estamos. Sê conosco, a nos envolver, cuidar, zelar, proteger, iluminar, conduzir na seara do amor, envolvidos, bebendo na fonte do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com tua permissão de Deus Pai, da espiritualidade maior, iniciamos as reflexões desta tarde, dando graças a Deus. Então, amigos, companheiros, coletânea de preces espíritas é o 28º e último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec oportunizou para gente. Mas o que é coletânea? Coletar é juntar, coletar é compor de preces. E o que é prece? Prece é esse estado de comunhão, de comungar com Deus, com a divindade maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos anteriores, eles nos trazem, nos predispõem a razão, nos leva a compreender, nos leva a refletir a respeito, junto com os princípios da doutrina espírita. No capítulo 28, é uma síntese desses princípios da doutrina espírita, nos oportunizando a compreensão, os pontos principais do espiritismo. Estão expostos aqui no 28º capítulo por esse mestre, didaticamente organizado pelo mestre Kardec, com a sensibilidade,
com o sentimento de quem ora, de quem mostra, de quem se coloca junto a comungar com Deus. É como se Kardec dissesse pra gente, ó, é preciso colocar o conhecimento que você abargou até agora a serviço da comunhão com Deus. Quando o conhecimento se faz presente, tá aqui, ó, no campo do nosso conhecer, ele ganha, dentro desse capítulo, ele ganha a oportunidade de transformar os sentimentos que nós temos. O conhecimento que aqui está, uma vez transformando o nosso sentimento, aí sim a gente vai viver em plenitude, em evangelho, em prece, em oração. E as etapas pela qual o 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos oportuniza viver essa experiência nessa organização. A gente lembra lá, né, nos princípios, que os princípios doutrinários, eles estão dinamizados aqui, nesse capítulo, no 28º capítulo, estão dinamizados na prece, na organização daquele capítulo. Um exemplo, né? Quando a gente está na escola, quando a gente está estudando, após estudar, não vem os exercícios para nos auxiliar, para fixar, para que aquele conteúdo, aquele conhecimento se torne patrimônio em nós? Pois bem, a oração, ela envolve o espírito, envolve a alma do indivíduo nessa criação divina. Quando Kardec nos oportuniza a divisão por partes naquele capítulo 28, ele nos traz essa oportunidade de compreensão, essa oportunidade de vivência daquilo que nós aprendemos. De que forma? Quando a gente está estudando o Evangelho, a gente está lendo o Evangelho nos primeiros capítulos, aparece lá pra gente, né? Conheceis como vocês são, né? Santo Agostinho até diz pra gente isso, né? Mergulha, avalia seu dia e revê suas atitudes, que aí você vai se conhecer. Nesse processo de conhecimento, a gente vai descobrir que a gente ainda tem muitas mazelas, muitas situações a conquistar, a burilar, a amadurecer. Ainda temos muitos momentos em que somos egoístas, em que somos preconceituosos, em que somos orgulhosos. Tá lá, nessa avaliação que a gente fez. Até porque se aqui estamos nessa oportunidade terrena, é porque ainda temos essas questões a burilar, a resolver, né? A tirar de nós esse homem velho. Quando nós mergulhamos no capítulo 28, a organização desse capítulo nos oportuniza revermos todo aquele conhecimento, só que saindo daqui, para transformar aqui. Porque em que momento a gente vai para a prece? Em que momento a gente vai para a oração? Diante das vicissitudes, das mazelas, ou num outro patamar, diante dos agradecimentos, do louvar, aí a gente vai à prece também, né? Mas na maioria das vezes a gente vai para a prece, vai rogar a Deus quando a situação está pressionando a nossa vida ou dos nossos arredor. Então naquele momento a gente mergulha, ou pelo menos pressupõe-se que a gente mergulhe dentro de si próprio. Quando a gente mergulha dentro de si próprio, nesse contato íntimo com o Criador, a gente está se colocando no papel daquele que reconhece a existência de um Criador. E que nesse reconhecer a gente
se vê no papel de que precisa entrar em contato com ele para que tenhamos solucionado situações, momentos, atitudes que está populando negativamente em nossa mente. E nesse momento em que a gente recolhe, faz essa introspecção, a gente acaba por perceber que o que está fazendo a gente ali é a gente se tornar mais humilde. Eu deixo a minha prepotência, a minha autovalia, a minha autoridade e mergulho dentro de mim mesmo nesse contato com o Criador, colocando essa atitude num exercício espiritual. A prece verdadeira, ela nada mais é do que um exercício espiritual. Quando eu me coloco na humildade de estar junto, de pedir, de agradecer, de estar ali junto com a espiritualidade maior, e eu me coloco na necessidade de. Isso nos faz lembrar, inclusive, André Luiz no Nosso Lar. O filme mostra que André Luiz entra num movimento de prece, e nesse movimento de prece ele consegue vislumbrar a espiritualidade. Mas no livro Nosso Lar sinaliza pra gente, nos faz compreender que André Luiz mergulhou tanto dentro de si próprio, tão dentro no seu íntimo, passando por todas aquelas vicissitudes que ele passou. Aquilo fez com que ele olhasse tanto para si, que ele não tinha como escapar mais a não ser aceitar a existência de um ser supremo. E quando isso acontece, ele não verbaliza isso. Ele sente no seu íntimo isso. E quando ele sente verdadeiramente isso no seu íntimo, ele consegue vislumbrar todo o socorro que está ali para vencer essa etapa e seguir em frente. Olha como é profundo a beleza desse exercício espiritual. E não é acaso que lá no preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é por onde começa a coletânea das preces, Kardec sinaliza que os espíritos estão sempre sinalizando: ore conforme a sua crença, ore conforme a sua convicção, ore conforme o seu, mas que seja sentimento, que seja oração, que você possa colocar o seu real sentir no seu momento de prece e oração. O seu pensamento tem que estar conjugado com o seu sentir. A prece não deve ser simples palavras. Elas têm que emanar o seu sentimento. Está lá no preâmbulo, Kardec sinaliza para a gente. Não obstante, ele ainda diz que o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Deus está sempre presente, mas nós nem sempre estamos em sintonia com Ele. E é por isso que a prece nos aproxima de Deus. A gente tira todas as nossas... deixamos para trás todo o orgulho. E ali, naquela verdadeira prece, a gente está junto com Ele, se coloca nas mãos do Criador. Kardec ainda sinaliza que esse capítulo, né, ele não vem ensinar como orar, ele não vem dizer para você, olha, só serve se for feita desta forma aqui, conforme os exemplos que ele coloca. Não é isso, né? Para isso que essas preces estão aqui, estão para nos orientar, direcionar. Existem alguns momentos nas nossas vidas que a gente fica até sem saber como fazer, porque estamos muito amarrados, enraigados ainda nos nossos preconceitos, nas nossas histórias pretéritas enquanto espíritos, né? E Kardec vem nos alertar aqui nesse capítulo 28
né? Que aqui ele vai trazer uma aplicação dos princípios moral do Evangelho, que aqui está desenvolvido os princípios moral do Evangelho, tá? Isso, e vem complementar a tudo que ele já vinha dizendo, que ele passou lá nos capítulos anteriores, né? Buscando sempre associar esses deveres para com Deus, para com o próximo, tirando a gente do nosso orgulho, do nosso ímpeto sozinho e fazendo, no momento da prece, a gente se voltar para esse exercício espiritual de conhecer a si próprio e de, nesse conhecer a si próprio, ser caridoso consigo, ser caridoso com o próximo e reverenciar a Deus. É aqui que está esse momento. É por isso que não é acaso que Kardec trouxe para, enquanto último capítulo, a coletânea das preces. Até então o conhecimento já se fez presente, agora eu sei tudo, tá aqui, tá na razão. Mas a razão dissociada do sentimento, ela não ganha consistência e ela não faz com que nós, espíritos que somos, venhamos a evoluir, caminhar. Então as vicissitudes ocorrem para que possamos mergulhar dentro de nós mesmos e nesse mergulho da prece, nesse mergulho da oração, nos colocarmos junto, humildemente ao Criador. E ele continua, ele traz lá para a gente nas preces gerais, ele traz a oração que Jesus nos ensinou. Olha que beleza! Esse lenitivo espiritual que nos é oportunizado, esse exercício espiritual do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou dentro do capítulo 28, ela é desenvolvida pela luz da doutrina espírita passo a passo. Versículo por versículo nos é mostrado ali. Vem o versículo e Kardec traz a explicação. Vem o versículo e Kardec traz a explicação do Pai Nosso. Mas por que isso? A gente sempre orou o Pai Nosso para nos oportunizar, para dar-nos a compreensão, para que esse conhecimento ganhe ressonância em nós, tenha sentido em nós e que possamos, com esse conhecimento, transformar esse sentimento sentindo a verdadeira essência da oração. Com Kardec, a oração deixa de ser aquele ritual que a gente até então tinha e ele passa a ser uma relação íntima com Deus. Nessa relação íntima com Deus, nos oportuniza, enquanto criaturas, sermos fiéis, fidedignos ao Pai. Olha que coisa bonita, né? E nessa experiência espiritual, nesse exercício espiritual, a gente analisando ali a coletânea de preces, na organização, qual é o primeiro movimento? Posicionamento das leis espirituais, da doutrina espírita aqui. O segundo momento, ele vem trazer a oração do Pai Nosso, como a gente já sinalizou. Num outro momento, ele traz as preces para quem ora. Quando eu me reconheço como criatura de Deus, quando eu me reconheço como parte dessa presença divina, eu me coloco aos pés do Criador. Para isso eu preciso fazer um autoconhecimento. Por isso que antecedendo ao 28º capítulo, nós temos
todos os itens que nos coloca a razão a refletir. Aí Kardec traz pra gente, vamos orar por nós, né? Pelos nossos anjos guardiãos, por situações que tenhamos feito de errado, né? Ele chama de corrigenda de um defeito, agradecendo uma vitória. Ele nos mostra todas as possibilidades da qual devemos orar, da qual devemos agradecer em ação de graça, pedindo um conselho, aguardando esse conselho. São movimentos ímpares para que a gente possa conhecer. Primeiro, a oração dominical, o Pai Nosso. Depois, orar por nós, nas nossas necessidades, nas nossas conquistas, nas nossas vitórias, nas nossas vicissitudes, pelos nossos anjos guardiões, e ele vai direcionando por aí. No outro momento, o que ele traz? No outro momento, ele traz a prece para o outro, a prece por outros. Isso é, vamos orar por aqueles que sofrem, que estão aflitos, por aqueles que fizeram grandes conquistas, por aqueles que necessitam, por aquele que acaba de nascer. Olha a caridade sendo exercida por nós nessa experiência, nesse momento espiritual. Lá o ensinamento, seja caridoso. Aqui a gente em prece, mergulhando dentro de si próprio, na nossa essência, com a verdadeira prece, com esse verdadeiro contato, estamos sendo caridosos com o outro. Olha o exercício aí. Orar pelos que nos fazem mal. Orar por aqueles que nos causam situações delicadas. Sim, orar por essas pessoas. Então já nos auxilia a ir ao encontro do outro. E segue. Preces pelos que já não estão na terra, na certeza da intimidade com Deus. Quando a gente tem essa intimidade, a gente sabe que estamos aqui. Não somos daqui. É temporário, vai passar. Somos espíritos, estamos mergulhados no corpo físico, temporariamente, e não a passeio. Estamos mergulhados no corpo físico para que possamos viver novas experiências, tirar de nós o homem velho, e quando mergulhamos na prece, que nós somos impulsionados à prece pelas situações que na verdade a gente acaba indo à prece ainda quando as coisas estão muito difíceis para a gente, nos faz ser humilde. E essa humildade nos faz ter certeza de que não estamos sozinhos, de que existe uma divindade maior a nos amparar, proteger, cuidar, zelar. Nos colocamos em posição de humildade e uma vez que isso passa a ser comum em nós, aprendemos também a colocar em atividade, a colocar em exercício o movimento da caridade, da prece por aquele companheiro que acabou me causando um dano expressivo e significativo. Orar por aquele que causa contenda dentro do meu trabalho. Orar por aquele que, apesar de poder agir de uma forma que pudesse contribuir positivamente para o todo, ainda reluta no seu egoísmo, pensando em si, apenas em si. Olha que exercício espiritual nos é oportunizado a partir da prece. Belo isso, né? Pensar que Deus, na sua magnitude, nos oportuniza a todo momento a caminharmos, a darmos o passo para frente, à frente,
para que a gente possa crescer, evoluir, seguir na sua seara de amor. Isso é muito oportuno, né, amigos? Prosseguindo, preces pelos doentes, pelos obsediados, por aqueles irmãos que se fazem presentes na vida de outros irmãos encarnados a causar situações de constrangimento, de dor. Esse canal que a prece nos oportuniza, ele é tão expressivo para a gente está vivendo um momento muito delicado agora, que é o momento que a humanidade está passando, e a evolução é para a humanidade como um todo, mas o passo é individual. Então, se apropriar, conhecer, estudar, dilatar nossos conhecimentos, muito nos auxiliam a dar o passo, a mergulhar na prece. Quem que nesse momento tão difícil da humanidade não parou em algum momento em si, mergulhou dentro de si e agradeceu a Deus a oportunidade daqui estar, de estar com saúde, de poder abrir os olhos, de poder elevar sua voz, de poder ir e vir com as próprias pernas. Olha que oportunidade nós estamos tendo nesse momento de refletir sobre essa questão. Emmanuel, no livro Pensamento em Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 26, ele nos traz a seguinte informação: orar é direcionar o espelho da mente em direção, rumo às esferas superiores. Olha que oportunidade. Orar é direcionar o conhecimento que a gente já tem. A gente já tem o conhecimento. Então, através da oração, através da prece que nos é oportunizada a nível de reflexões e orientações no 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente direciona a nossa mente. E direciona a nossa mente para onde? Rumo às esferas superiores. Então a gente capta, sente e reflete, oportunizando assim esse processo de crescimento que nós espíritos estamos tendo. Esse parar, refletir, sentir, orar, nos oportuniza a dar os passos na existência que nós estamos, e passos tão importantes e significativos. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, Emmanuel, no livro Coragem, num texto chamado Oração e Atenção, e aqui a gente está pecando porque está trazendo apenas um fragmento, mas é belíssimo. Ele fala: oraste? Pediste? Desfaz-te de qualquer inquietação e asserena-te, porque somente asserenando você vai recolher a resposta da divina providência. O que é isso? Silencia. Quando a gente mergulha em si, num verdadeiro sentimento, posicionamento de sentimento em prece, seja para rogar, para orar, para pedir, confia, liberta-te, aquieta, desacelera, para que você possa perceber, sentir, recolher a resposta divina. E ele ainda continua: recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus atende constantemente, imprescindivelmente a todas as nossas solicitações. Entretanto, em
necessário fazer o silêncio dentro de nós mesmos, esquecendo a arrogância, as exigências, os desejos, não só para ouvirmos a resposta de Deus, mas também para aceitá-las, reconhecendo que a resposta do alto são sempre a nosso favor, mesmo quando às vezes, de momento, possam parecer que estão contra nós. Quando a gente realmente se coloca em prece, solicitando, pedindo, rogando as benécias da espiritualidade maior, quando a gente se coloca humildemente diante de Deus, a gente vai conseguir ouvir, perceber, sentir a presença divina. Mas temos que acalmar o nosso coração e estar aberto para as respostas de Deus. Porque somente estando aberto às respostas de Deus, a gente vai compreender o porquê daquela resposta. E não é uma compreensão só física, é uma compreensão enquanto espírito. Porque se somos espíritos e estamos mergulhados no corpo carnal, retornaremos ao plano espiritual. A dimensão, a visão que temos é muito limitada daqui. Lembra do véu do esquecimento? Pois bem, Deus tem toda, a espiritualidade maior tem toda uma visão mais ampla e sabe exatamente a razão pela qual. Então, que o Emmanuel nos diz, né? Silencia e aguarda a resposta. E a resposta é a melhor que virá, mesmo quando nos pareçam contrárias ao nosso desejo. Percebem esse carinho, esse respeito que Deus tem para conosco, nos oportunizando todos os caminhos para caminharmos, para crescermos, para seguirmos enquanto espíritos que somos. Isso é belíssimo. A prece é um movimento assim tão interno, tão nosso, e ela tem que tocar primeiro a quem faz a prece, para que essa prece possa ressonar em nós. E Jesus já falava, né? Entra no teu quarto da tua intimidade e ora. E fala com Deus. Ninguém precisa saber. Podemos orar em todo e qualquer lugar. Podemos estar nessa intimidade com Deus em toda e qualquer situação. Às vezes a ambiência está tão turbulenta, tão agitada. Se recolha em algum espaço, mas se recolha dentro de você. Inspira, solta o ar pela boca devagar, coloca na sua tela mental uma imagem bonita, tranquila, para te ajudar nessa conexão, nesse movimento de mergulhar dentro de si mesmo. Coloca na sua tela mental uma imagem sublime do Divino Senhor da vida. Acalma teu coração e ali, com breves palavras, mas principalmente com sentimentos, dialogue com o Pai. Oportunize esse movimento do Criador junto da criatura, envolvidos, imbuídos nesse movimento, nesse entrelaço. Sempre é oportuno orar.
nós citamos na nossa prece inicial a Mãe Santíssima, por ser 18 horas que esse movimento aqui acontece no Grupo Espírita Amadeu Ferretti. A gente lembrou que nas obras do André Luiz cita, né, os movimentos das 18 horas, onde todo o plano espiritual para, em reverência, em prece, em oração, a este Espírito, a Mãe Santíssima. E aqui na Terra, e a gente entende até que aqui é um pálido reflexo do que acontece lá, muitos de nós, às 18 horas, também pensa, leva o pensamento, faz uma prece rápida, né? Algumas igrejas católicas tocam os sinos, né? Fazendo com que nos lembremos das 18 horas junto à Mãe Santíssima. Vocês já imaginaram o quanto de luz, de fluxo a gente consegue nesse breve momento emanar, somando esforços de todo mundo para o nosso planeta, quando a gente ora junto, fazendo esse feixe, fortalecendo esse momento das 18, né? Isso também é falado nas obras de André Luiz, né? Em citações, em experiências, onde ele relata, inclusive, acho que é nos Mensageiros, se bem me lembro, no momento de oração tão envolvente, essa conexão de um dos espíritos fazendo com relação à espiritualidade superior, que todos se sentem envolvidos, emanados, e aquela oração torna-se um feixe de conexão entre todos. Por isso é muito importante a gente estar atento ao que o outro está orando, para que naquele momento nossa oração se fortaleça, juntando os pensamentos. Nosso pensamento é muito macaquinho, né? Vai para lá, vem para cá. Às vezes numa prece a gente está pensando nas nossas necessidades, na nossa necessidade a gente coloca naquela oração, mas é muito importante a gente, em determinadas situações onde é o coletivo presente, a gente voltar-se para uma oração conjunta, elevando o pensamento comumente para que a gente possa seguir. Então, companheiros, nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o 28º capítulo, ele nos oportuniza vivenciar tudo que a gente veio estudando anteriormente. E a gente lembra aqui uma das coisas que a gente deu uma leitura também, né, lá na obra de André Luiz também, que nos diz que quando a gente ora, a gente movimenta forças divinas. E se não temos uma atitude de recolhimento nessa movimentação, sem entrarmos no nosso íntimo, a gente não vai se aperceber das respostas. Quando a gente entra na oração, no seu interior, no seu íntimo mergulhado, a gente já viveu uma experiência muito grande com relação a isso, e é um contato com a espiritualidade maior, mas a gente também tem que saber aguardar para a gente conseguir perceber a resposta. Muitas das vezes elas não são imediatas, não é o que a gente deseja, que se fosse o que a gente deseja, o orgulho se faria presente. É o que é necessário, é o que é importante para aquele espírito naquele momento. Mas isso retratando ainda o preâmbulo que nos traz o capítulo das preces. Não são palavras, são sentimentos. É o que o coração está falando. E a gente lembra aqui um poema de Alta de Souza, que diz, numa mensagem que ela chama Mensagem Fraterna, ela fala: ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Ouve o teu coração, o teu sentimento, e Deus vai responder a ti mesmo e vai te esclarecer. Então, que tenhamos a serenidade, a paciência,
a certeza da presença divina em nossas vidas, que possamos nos colocar em posição de humildade, mas principalmente de gratidão a este Pai justo, misericordioso, presente, bom, para que possamos, nesta oportunidade terrena, enquanto espíritos que somos e estamos vivendo essa experiência carnal, levarmos a prece para o nosso cotidiano. Ao abrir os olhos, ao despertar, agradecer a Deus por um dia que se inicia, por essa página em branco que vamos escrever na nossa oportunidade, como já nos falou Chico. Que possamos agradecer, ser grato a todo momento, levar a vida em gratidão, por poder andar, sentir, falar, por ter um teto, ter alimento, ter vestimenta, por poder seguir, por ter essa doutrina de amor e luz que nos guia, que nos orienta, que nos coloca no caminho, que nos traz reflexões tão oportunas, que possamos viver a nossa vida, uma vida de prece, uma vida em prece, de preferência de gratidão. A oportunidade acontecendo, as vicissitudes se mostrando presente, a gente vai solicitar, vai pedir também. E vamos nesse movimento de exercitar o conhecimento, a razão que a gente já possui, transformando esse sentimento interno, nos colocamos na posição de humildade, tirando de nós os desejos na prece, e se colocando, partilhando, colocando na mesa junto ao Pai Maior as nossas necessidades, que possamos ter ouvidos de ouvir e sentir a verdadeira resposta necessária ao Espírito. E lembrando ainda de São Bento, que tem uma máxima que muito me orienta. Eu a tenho aqui na minha mesinha, né? Ora e labora. Não só orar, mas trabalhar, seguir, confiar, fazer do trabalho, uma oração contínua. Gratidão a todos por essa oportunidade de aqui trazer essas reflexões. Convido a todos a mergulhar no seu íntimo nesse momento de gratidão ao Pai. Deus Pai, de poder, bondade, aqui estamos a agradecer. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados. Ter ouvidos que ouvem enquanto tantos, Senhor, não escutam o som. Ter olhos de ver quando tantos caminham na escuridão. É tão bom, Senhor, poder andar, falar, sentir quando tantos emudecem, morrem mesmo antes de nascer. Senhor, muito obrigado por esta doutrina de amor, por Kardec que nos iluminou e codificou tanto a nossa caminhada terrena, por esses irmãos que aqui estamos a comungar na Tua mesa, Senhor, do Teu Evangelho de amor. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Deus nos abençoe. Venham estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da semana que vem, iremos reiniciar o Evangelho estudando detalhadamente os seus capítulos. Convidamos a todos para assistir à nossa próxima palestra, dia 17 de maio, às 18 horas. Primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Tema, As Três Revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, pela expositora Terezinha Ribeiro, da Congregação Espírita Cristã. Aguardamos vocês!